E aí, meus queridos, tudo bom? Como vocês estão? Tudo certinho? Tudo ok? Sussu, belê? Então vamos pregar o pau. Vamos falar hoje da nossa última aula sobre soluções. Hoje a gente vai falar dos últimos dois tipos de concentração de soluções. Na aula passada, nós falamos da concentração comum e concentração molar, que são os dois tipos de concentração de soluções mais utilizados na química. A concentração comum, apesar dela ser chamada de concentração comum, ela não é a que mais aparece na química. A gente vai encontrar a concentração comum mais no nosso dia a dia, em rótulo de água, em rótulo de bebidas isotônicas, por exemplo, em rótulos de alimentos. Agora, a concentração molar, em mol por litro, é o que a gente mais vai utilizar na química, beleza? Mas hoje nós vamos falar de outros dois tipos de concentração. A concentração em massa ou título e depois da densidade. Densidade a gente já está acostumado, a gente fala de densidade faz tempo, né? Mas a gente vai dar uma retomadinha na ideia de densidade. Vamos começar com a concentração em massa ou título. Concentração em massa, concentração em volume ou título. É mais comum a gente usar título ou porcentagem, tá? Então, a concentração em massa ou título ou porcentagem é a razão entre a massa de soluto e a massa de solução. De novo, não se esqueça que a gente está falando da relação entre quantidade de soluto e quantidade de solução. É isso que define o termo concentração. A gente só está variando as unidades do soluto e da solução. Na concentração comum, era a massa do soluto por volume de solução. Na concentração molar, era número de mol do soluto por volume da solução. No título, é massa do soluto por massa da solução. Pode aparecer também, galera, que já vou falar daqui a pouquinho, da relação entre volumes, da concentração entre volumes. O título ele pode ser dado também entre volume de soluto e volume de solução, beleza? Mas a ideia no título é trabalhar a mesma unidade, tanto para soluto quanto para solução. Então, massa, massa, belezinha? Tá aqui a representação. O título, que a gente chama, que a gente representa pelo T, que na real a gente faz um T diferente, a gente não usa esse T maiúsculo convencional. A gente faz um T mais bonitinho assim, beleza? Então, vocês vão ver que a gente utiliza essa simbologia aqui. É semelhante à letra grega tal, beleza? Então, aqui, ó, relação de massa do soluto por massa da solução. Lembrando que a gente sempre utiliza o índice 1 para fazer referência ao soluto e o índice 2 para fazer referência ao solvente. Então, quando aqui eu coloco M1 mais M2, é massa do soluto mais massa do solvente, que vai dar para mim a massa da solução. Então, eu posso representar o título de novo, utilizando um Tzinho diferente, tá? M1 sobre M, massa do soluto sobre massa da solução. Então, lembrando, o T, de novo aqui é um outro Tzinho, aqui por falta de simbologia, na apresentação de PowerPoint a gente utiliza o T convencional, mas M1 massa do soluto, M2 é referente à massa do solvente, e o M sozinho, M sozinho, é a massa da solução. Então, relação entre massa de soluto e massa de solução. Pelo fato de eu estar trabalhando com a mesma unidade, tanto para soluto quanto para solução, a mesma unidade tanto no numerador quanto no denominador, o título ele é uma grandeza sem unidades. Tá? Ele é um número puro, sem unidades. Sempre maior que 0 e menor que 1. Quando eu faço a relação entre massa do soluto e massa da solução,
eu terei um número adimensional, porque nesses dois casos eu estou trabalhando com a mesma unidade, grama, por exemplo, e aí eu cancelo. Tá? Então, eu tenho um número adimensional maior que 0 e menor que 1. Para facilitar o processo, galera, a gente acaba expressando o título em porcentagem, beleza? De que maneira? Eu calculo o título e aí eu multiplico ele por 100. Então, olha, ó, o título, nosso Tzinho bonitinho, né? Massa do soluto por massa da solução, né? Ou de novo aqui, ó, massa do soluto por massa da solução. Para facilitar o processo, a gente multiplica por 100. Aí eu tenho o título em porcentagem. Belezinha? Tranquilinho? Então, na real, o título, ele é a porcentagem de soluto que eu tenho na solução. Isso pode ser uma relação entre massas, isso pode ser uma relação entre volumes, mas é sempre a porcentagem de soluto que eu tenho no total da minha solução. Vamos ver. Esperando aqui o PowerPoint caminhar. Aê! Então, o título nos dá a porcentagem em peso. Aqui o peso, na real, eu estou falando em massa, né? A gente sabe que a grandeza peso é diferente da grandeza massa. O título nos dá a porcentagem em massa ou em volume de uma solução. Ou seja, se eu estiver trabalhando em massa, a quantidade de gramas de soluto que existe em 100 gramas de solução. Por isso que eu chamo de porcentagem, é por 100. Então, eu vou saber quantos gramas de soluto tem em 100 gramas de solução. Exemplo, se eu falo que uma solução de KCl, cloreto de potássio, tem uma porcentagem, tem um título de 10%. Então, uma solução de KCl, 10%. Possui. O que significa esse 10%? Que eu tenho 10 gramas de soluto, que é o KCl, então KCl aqui é o soluto, cloreto de potássio, 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou em 90 gramas de água. A água aqui é o solvente. Lembrando que 100 gramas é a massa da solução. Então, o 100 aqui é o M, que é da solução. O M é a massa de soluto, que é o M1, que é 10 gramas de KCl, mais o M2, que é a massa de solvente, que é 90 gramas de água. Tá? Então, quando eu falo que a porcentagem, o título de uma solução é 10%, significa que eu tenho 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou em 90 gramas de solvente. Se eu falar que o título é 30%, mesma ideia, galera. 30 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou em 70 gramas de solvente. Lembrando que os 100 gramas de solução é a massa de soluto, que é 30 gramas, mais o que sobra, que é o solvente, que no caso é 70 gramas. Tá? Então, é sempre a ideia da quantidade de soluto em relação a 100 gramas de solução. Exemplozinho aqui que a gente costuma ver no soro fisiológico, galera. Pega o rótulo do soro fisiológico, tá? Dá uma olhadinha lá, vocês vão encontrar solução fisiológica de cloreto de sódio, NaCl, a 0,9%. O que isso significa? É o NaCl, é o soluto, né? É o cloreto de sódio. O 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de NaCl em 100 gramas de solução. É só isso, beleza?
Então, uma maneira da gente falar de concentração, eu estou falando de concentração, estou relacionando quantidade de soluto com quantidade de solução, mas em porcentagem. A ideia, galera, do título, da porcentagem, vai ser interpretar essa informação. A gente vai ver nos exercícios que a maioria deles, a gente vai utilizar o título interpretando ele para achar a relação soluto-solução. Dificilmente a gente vai ver um exercício para calcular, né? Óbvio, a gente tem alguns para usar como exemplo, mas a gente vai finalizar a aula, por sinal, com um exercício trabalhando todas as formas de concentração, né? Título, densidade, concentração comum e concentração molar. A gente vai ver que a ideia do título é mais uma interpretação do que está acontecendo. Belezinha? Então, Sussu. Vamos falar da densidade. A gente já conhece, a gente já está ligado na densidade, já está familiarizado na densidade. Faz tempo, né? Desde lá do comecinho da química. Mas vamos lá. A densidade é uma forma de concentração, só que ela é um pouquinho diferente, tá? Ela é a massa da solução pelo volume da solução. Então, olha aqui, ó. Não é massa de soluto pelo volume da solução. Se fosse massa de soluto por volume da solução, eu teria a concentração comum em gramas por litro. Ela é a massa da solução pelo volume da solução. Ela é uma relação entre massa e volume da solução. Tá? A massa normalmente dada em gramas, na unidade do Sistema Internacional, e o volume no Sistema Internacional, normalmente em centímetros cúbicos, mas pode aparecer ml também, tá? Não há problema. Eu preciso que você lembre, que isso vai ajudar bastante você a resolver exercício que envolve densidade, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Guarda essa informação com todo o carinho da face da Terra, tá? Faz balãozinho, escreve de caneta colorida, põe lantejola, enfim. Faz o que você quiser, mas não esqueça que 1 ml é exatamente igual a 1 centímetro cúbico. Isso vai ajudar a resolver exercícios que envolvem densidade. Não só exercício de solução, mas qualquer exercício que trabalhe com densidade. Porque pode ser que o enunciado dê para você as informações do volume em ml. E ele peça a densidade em gramas por centímetro cúbico, que é a unidade do Sistema Internacional. E aí você faz a conversãozinha, 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Então guarda lá no fundo do coração essa informação, tá bom? Relação da densidade que a gente já está acostumado. Densidade é igual a massa sobre volume. Tanto massa quanto volume da solução. Belezinha? Então, o D é a densidade, M, massa da solução e V, volume da solução. Pode ser em ml ou em centímetro cúbico, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá foda. Tempo seco tá judiando da gente. Então, beleza, ó. A densidade indica a massa em gramas encontrada num mililitro, num ml ou em 1 centímetro cúbico de solução. Exemplo, uma solução de densidade 98 gramas por ml. O que isso significa? Que em 1 ml de solução, eu tenho 98 gramas de solução. O que significa 98 gramas por ml? Significa que se eu pegar 1 ml dessa minha solução, colocar num recipiente, colocar numa balança, a massa dessa solução, descontando a massa do recipiente, vai ser exatamente 98 gramas. Belezinha? Vamos então, a hora que o meu... Isso. Finalizar com um exercício, tá? Aí a gente finaliza o conteúdo de soluções, beleza? Esse exercício, ele vai trabalhar as 4
concentrações ao mesmo tempo. E a gente vai ver que é uma receitinha de bolo, tá? Todos os exercícios que trabalham as 4 concentrações, a gente vai resolver exatamente da maneira que eu vou fazer esse exercício, utilizando a mesma sequência, beleza? Então, vamos lá. Exercício da Federal do Rio Grande do Sul. A quantidade de mols de HCl contidas em 25 ml de uma solução aquosa de HCl, cuja concentração é 37% em massa e cuja densidade é 1,18 gramas por ml é. Então, ele deu muita informação. Vamos, apesar de ser um enunciado pequenininho, tem bastante coisa. Vamos anotar e organizar essas informações para a gente conseguir depois organizar a nossa ideia. Então, olha, ó, a quantidade em mols. A primeira coisa que ele vai querer descobrir é o número de mols. Então, essa é a nossa dúvida. Quantos mols de HCl contidos em 25 ml de uma solução aquosa de HCl? Então, o volume da minha solução é 25 ml. Esse é o volume da solução. Beleza? Aquosa de HCl, cuja concentração é 37% em massa. Concentração em porcentagem é o nosso querido título. É 37%, a gente fala assim, ó, massa. 37 gramas de soluto em 100 gramas de solução. E cuja densidade é 1,18 gramas por ml. Então, ele deu essas informações a respeito das concentrações da minha solução. Ele deu concentração em título, concentração densidade. E ele quer saber o número de mols de HCl, que é o soluto, presentes nessa solução. Esse tipo de exercício, galera, a gente sempre começa pela densidade. Porque a densidade, ela dá para mim a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Se eu tenho noção da massa da solução, fica mais fácil chegar no número de mols do soluto, beleza? Então, a gente sempre começa com a densidade. O que a densidade fala para mim? Ela fala que 1 ml de solução tem 1,18 gramas de solução. O exercício falou para mim que a minha solução tem 25 ml. Em 1 ml eu tenho 1,18 gramas de solução. Não é de soluto, é de solução. Eu quero saber a massa de solução que eu tenho em 25 ml, que foi o volume que o exercício deu. Então, aqui, ó, em 25 ml, eu terei X gramas de solução. Beleza? X aqui, ó, vou fazer a conta ao vivo para vocês. Olha que legal. Vamos pegar a calculadora. Opa, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, ô louco meu. É só o celular funcionar. Opa! Para a gente pegar a calculadora do celular. Isso tudo para fazer 25 vezes 1,18, né? Cadê? Vamos lá. Aqui, calculadora. Vamos fazer 25 vezes 1,18. Isso vai dar 29,5 gramas de solução, galera. Então, eu sei a quantidade de solução que eu tenho em massa. Mas o que me interessa depois vai ser o número de mol de soluto. O que a gente faz agora? Agora a gente usa o título. O título, ele vai falar para mim a quantidade de soluto que eu tenho nessas 29,5 gramas de solução.
Eu achei a massa da solução usando a densidade. Agora eu vou achar a massa de soluto que eu tenho nessa solução. O que o título fala para mim? Ele falou que a concentração é 37%. O que isso significa? Que eu tenho 37 gramas de soluto, que é o HCl, em 100 gramas de solução, beleza? Eu só interpretei a porcentagem. 37%, 37 gramas de HCl em 100 gramas de solução. A minha massa de solução, que eu achei lá na densidade, é 29,5 gramas, que é o que eu tenho em 25 ml. Essa solução de HCl, 25 ml dela, se eu colocar na balança, vai mostrar para mim 29,5 gramas. Então, em 29,5 gramas de solução, eu terei Y gramas de soluto, que é o HCl. O Y aqui, vamos lá fazer a conta ao vivo novamente, vai ser 37 vezes 29,5 dividido por 100, galera. Isso vai dar 10,9 gramas de HCl. Ó que interessante, eu achei a massa de soluto, beleza? Mas eu não quero a massa, eu quero o número de mol. Sussu, essa é a parte mais fácil. Eu tenho que transformar massa em mol. A gente já está acostumado. Para transformar massa em mol ou mol em massa, eu preciso da massa molar do meu soluto, que é o HCl. Tá? Para achar a massa molar, a gente vai lá na tabela, acha a massa atômica do cloro, acha a massa atômica do hidrogênio e soma. A massa atômica do cloro é 35,5 e a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, a massa molar aqui é 36,5 gramas por mol. O que isso significa? Interpreta a informação gramas por mol. Fala para mim, em 1 mol de HCl, eu tenho 36,5 gramas de HCl. O exercício deu para mim que a quantidade de HCl de soluto presente nos 25 ml da solução é 10,9 gramas de HCl. Eu quero saber o quanto é isso em mol. Então, isso vai ser Z mol, galera. E o Z vai ser 10,9 dividido por 36,5, que é igual a 0,298 mol de HCl, que nós podemos muito bem aproximar isso para 0,3 mol de HCl. Chegamos ao que a gente queria, galera. Belezinha? Então, esse tipo de exercício, onde ele dá porcentagem, onde ele dá densidade, ele pode dar concentração comum, ou ele pode pedir a comum, ele pode pedir o número de mol, beleza? A gente sempre começa dessa maneira. Usa a densidade inicialmente, porque a densidade vai dar para mim a relação entre massa da solução e volume da solução. Eu preciso pegar o volume que foi dado para mim e converter ele para massa. Achei a massa da solução, eu uso o título, a porcentagem, porque aí eu vou conseguir extrair dessa massa da solução somente a massa do soluto. A partir da massa do soluto, eu encontro o número de mol, ou se o exercício não pediu mol, pediu exatamente a massa do soluto, eu finalizo ele ali, belezinha? Mas sempre essa sequência, densidade, porcentagem e aí o número de mols. Sussu? Finalizamos o nosso assunto de soluções por aqui, belezinha? Então, beijos e até a próxima!